Então, Roberta, por favor, pode fazer a leitura para a gente da mensagem? Sim. Mensagem de ambientação. Acalma os anseios de mudanças constantes. Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho que tem, o lar que tens, o trabalho que te encontras, a cidade onde resides são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Pedra que rola não cria limo, afirma o brocardo popular. Quem sempre está de mudança não amadurece nem realiza bem coisa alguma. Cumpre a tarefa onde estejas e no momento próprio, após acurada meditação, toma o teu rumo definitivo. Eu achei essa mensagem muito importante, muito interessante e mexeu comigo um pouco porque a gente fica sempre ansioso sabendo se a gente está agindo certo, se a gente está no local certo, se o, se o que, onde a gente está atuando é a profissão certa, né? E assim, as dúvidas sempre pairam, né? E a gente fica nessa ansiedade de querer saber a cada dia se, mesmo a gente atuando, às vezes, muitos anos em uma profissão, a gente, no fundo, ainda tem aquela dúvida: será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na cidade certa? E se de repente eu ousar ir para um outro local, um outro país, tentar a vida em um outro local, será que vai dar certo? Será que é uma oportunidade que eu vou ter? Então, isso eu acho que muitas pessoas pensam dessa forma, né? Mas eu acredito que realmente, se a gente está num local há bastante tempo e numa profissão há bastante tempo, eu acho que é onde a gente deve estar, por mais que muitas vezes a gente acredite que não. Não sei, esse é o meu ponto de vista. Ok. Antes de passar a palavra para a Verônica, eu queria pegar esse gancho da Roberta e dizer o seguinte: eu acho que um grande termômetro para que a gente possa saber se estamos fazendo aquilo que efetivamente seja certo ou não é se aquilo nos deixa feliz. Se aquilo que nós estamos nos empenhando profissionalmente, se é objeto dessa satisfação, né? Se não fazemos por obrigação, pura e simplesmente, né? Ou vamos fazer aí na medida que nós estamos na atividade laboral ou qualquer outra atividade, se o que nos impulsiona é a alegria de estar naquela atividade com aquelas pessoas, né? Realizando aquele trabalho. Se a resposta for sim, eu acho que estamos sim desenvolvendo aquilo que melhor, né, nos toca naquele momento. Agora, não devemos ter medo também de buscar outras oportunidades, outras experiências, né? Como você falou, Sim, será que eu vou arriscar em outro lugar? Se eu vou arriscar em outra atividade? Não dá para a gente saber de antemão, né? Nós temos que nos dar a é, oportunidade de conhecer, pelo menos, né? Agora, com prudência, né? Não se lançar de cabeça no escuro. Então, vamos lá, vamos sondar. Quero mudar de atividade? Vamos ver como é que é aquela atividade, como é que o mercado está recebendo essa atividade, né? Para que a gente possa sair daquilo que é é o hipotético, norte. né? Daquilo que é hipotético, daquilo que a gente imagina que seja, e ver a realidade do que de fato é, né? Para que a gente não se Sim, decepcione, não se frustre, né? E coloque na atividade a razão da nossa frustração. Na verdade, não é a atividade em si que é a razão da nossa frustração, mas como nós nos lançamos naquela atividade ou em qualquer outra experiência. Né? Diga, Verônica. é. Oi, eu penso como a Roberta, sabe, Mauro? Será que se eu me mudar, eu tomar um outro rumo, mas deixar tudo para trás? Um rumo assim que eu digo eu, só eu. Será que vai dar certo?
mas ao mesmo tempo me bate um medo de eu fazer isso e as coisas virem a piorar. Mas eu tenho muita vontade de tomar esse novo rumo, só que eu não tenho essa coragem por medo. E você também, Mauro, estava falando aí com a Roberta, né? Todo mundo. Você falou, como é que se a gente não se sente feliz, é isso, Mauro? Você pode repetir, você lembra? Eu falei que um termômetro para que a gente possa saber se estamos no rumo certo, né, em qualquer atividade, é saber se aquilo que nós fazemos, né, ou estamos buscando realizar, nos traz felicidade, nos traz satisfação, ou se fazemos aquilo obrigado, arrastado, ou pelo simples retorno financeiro. Então, esse é um termômetro que nós podemos usar para medir se estamos fazendo a escolha certa. Sim, é porque tem hora que eu estou me arrastando, sabe? Tem hora que a coisa já está assim, já estou segurando na pontinha do saco, ele está quase caindo, Mas então, entendeu? Verônica, o que eu falei para a Roberta se encaixa no que você está dizendo, até porque você falou que pensa muito igual a ela. O processo de mudança, gente, nunca deve acontecer de súbito, de supetão, pelo impulso. Né? Nós temos que planejar a vida. Então, vou mudar para tal situação, quero mudar de vida. Ok, o que eu quero fazer? Então vou ver como é que é isso. Eu quero mudar de estado. Para onde eu vou? Vou para tal lugar? Vamos ver como é que está lá. Vamos fazer uma ida lá, vamos conhecer localmente o lugar, para sentir se de fato é isso que a gente quer. Agora, se eu vou no escuro, eu estou com a grande interrogação para qualquer coisa, seja profissional, familiar, realização pessoal, não importa. Eu não tenho segurança alguma. Então, tem gente que arrisca assim, né? Como É eu verdade. conheço uma amiga da minha esposa que foi para a Espanha com a cara e a Chutou o coragem. balde, né? Com a Tem cara e gente a que chuta o coragem. balde e vai, né? Chegou lá, lutou, né? Passou muito aperto, mas hoje está estabilizada. Então, tem pessoas que têm esse tipo de impulso, né? Não é o melhor, não é o melhor, mas podemos sim, de forma cautelosa, né, fazermos as mudanças que, porventura, acharmos necessárias e adequadas em nossas vidas. Bom, Tá vamos bom, então obrigado, seguir. Mauro. Nada. Vamos então seguir aqui. Valdeni já está na área, seja bem-vindo. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é da nossa mensagem de hoje, né? Nós não poderíamos escolher uma mensagem tão adequada ao item que nós vamos estudar. É como se É fosse verdade. assim, escolhido a dedo. Não, essa aqui é para esse item, né? E como caiu perfeitamente aí, nós vamos entender a correlação que existe entre a mensagem de Joana e o estudo da noite de hoje. Diga, Suzy. Não, só dizer que eu acho que eu sou meio louca, porque dia 1º de agosto saiu a minha licença-prêmio para aposentadoria. Do nada, eu decidi sair do Rio de Janeiro. Dia 31 de agosto, eu estava chegando com mudança aqui em Araruama. Larguei minha casa, larguei tudo para trás, vim embora. E foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida depois de eu decidir ter as minhas meninas. Eu moro numa cidade gostosa, maravilhosa, larguei tudo para trás, tudo. Hoje eu tenho uma vida de plena paz e tranquilidade. Não é normal o que eu fiz, mas lá dentro de mim eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. Não me arrependo, faria tudo de novo. Que bom. Que bom. Diga, Valdemir. Estava mudo. Só para lembrar uma fala do Cristo a respeito aí da fala da Roberta, da Verônica e até da própria Suzy. Onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Se você quer sair, mudar de estado, mudar de cidade, mudar de estado civil, mudar, mude-se primeiro. Melhore-se primeiro.
Equilibre-se primeiro. Equilibradamente, você pode ir para qualquer lugar. Se sair atabalhadamente, sair doente, vai levar a doença para onde você for. Então, esse é o cuidado que precisa se tomar quando se vai tomar uma decisão dessa. Ok. Diga, Silvânia. Boa noite. Boa. Só o comentário na fala da Suzy, é que a Suzy, ela aguardou o momento certo. Eu entendi pela página que, como você falou, Valdemir, devemos ponderar. Temos que ter um pouquinho de calma para tomar decisões, né? Então, você, Suzy, tomou a decisão no momento certo. Aquele foi o momento, tanto que hoje você é feliz fazendo essa mudança. Então, assim, eu entendo assim, que temos que ter calma para fazer uma mudança. Eu entendo assim. Obrigado. Bom, pessoal, vamos então à nossa prece. A Flavinha vai ser a nossa voz, né, nossa prece de início dos trabalhos. Por favor, Flavinha. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente para estudar o seu Evangelho, Senhor. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos dê sustentação para os momentos difíceis. Nesse momento possamos ter serenidade, sabedoria, que tenhamos fé e boa vontade, Senhor. Bom ânimo para seguir os teus caminhos. E sempre, Senhor, pedimos ajuda e intercessão dos nossos amigos espirituais, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente se deita, Senhor. Que possamos ser gratos por tudo, principalmente por ter acesso a uma doutrina tão maravilhosa. E que a gente consiga, Senhor, pôr em prática todos os dias o que a gente aprende aqui, o que a gente lê, o que a gente já sabe que é o caminho correto. Que o Senhor nos abençoe, abençoe os nossos amigos que nos instruem, abençoe a todos essa sala, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Flavinha. Nossa leitura de hoje vai ser a Angélica e os comentários com o nosso irmão Valdemir e os nossos pitacos de sempre. Vamos lá. Vamos. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito de seu filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Lembrar aqui, começando aqui a dar os pitacos, os comentários, lembrar aqui que nós estamos discutindo ainda aquela fala do Cristo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O tema ainda está naquele início. E falamos aqui ao longo do estudo, vemos falando, e vamos repetir isso até o final do capítulo, vamos repetir isso, os laços de sangue não formam necessariamente laços de família, laços consanguíneos, laços espirituais. A família espiritual digamos assim, é a semente, é o início, ou pode ser o início de uma família espiritual. Isso é o ideal. Precisamos caminhar para sermos todos uma família espiritual, independente de grau de parentesco, ou de nacionalidade, ou de sexo, ou de orientação sexual, independente de qualquer coisa. Precisamos nos olhar, ou precisaríamos, né? Ainda não fazemos isso, mas precisaríamos nos olhar como irmãos. Enquanto nós não nos olharmos como irmãos, nós vamos ficar repetindo essa lição até aprender. É o aluno que é reprovado no final do ano. É o aluno que perde o ano e recomeça, e vamos recomeçar quantas vezes for necessário. Mas lembrando, nosso objetivo
é criar uma família espiritual. É nos unir todos como uma única família espiritual. Há uma fala do Evangelho que dá um só pastor para um só rebanho. Então, nós vamos ter um rebanho único, um pastor único. Mesmo os não cristãos, porque Jesus não é o pastor dos cristãos unicamente. Jesus é pastor das ovelhas do planeta Terra. Então, mesmo que eu não seja cristão, mas seja homem de bem, lá no capítulo 17 do Evangelho, que eu seja aquele homem de bem, com certeza o meu pastor vai ser Jesus. Ou vou chegar a um ponto de Maomé, Buda e qualquer outro espírito missionário do Cristo, vai falar em nome dele e os seus seguidores também seguiremos esse mesmo caminho. Diga aí, Maurinha. Eu queria só reforçar, né, que quando nós começamos a estudar esse capítulo, nós tivemos aí muitos choques, né, de entendimento, né, das nossas irmãs. Como assim? Não vou ser mãe, não vou ser pai? Como assim não vai ser meu filho? Então, está aí o Evangelho, né, nos falando como são as coisas, né? Enquanto encarnados, nós somos, sim, vamos desempenhar papéis, né, das mais variadas formas, né? Como pai, como mãe, como irmão, como primo, como. Mas isso não se reflete na espiritualidade, é o que ele está dizendo aqui. O fato do pai e a mãe receberem um filho não foram eles que criaram aquele espírito. Aquele espírito é secular, milenar, e pode estar tendo a primeira vez o encontro com aqueles outros grupos. Então, não há uma relação pretérita. Pode haver, mas também pode não haver. Então, isso é importante da gente entender, e agora o Evangelho nos fala com toda clareza sobre esse assunto. Obrigado. Fala, Verônica. Oi, Valdemir. Eu não me lembro se eu já fiz essa pergunta para vocês, e se me deram a resposta, eu também não lembro. Eu gostaria que você me respondesse novamente. Jesus, ele tinha o perispírito? Todo mundo reencarnado tem um perispírito. Ele reencarnou Então, como todo mundo, não destruiu a lei, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, tudo que eu tenho, ele tinha. Fígado, coração, intestino, ele tinha tudo. Ele tinha um corpo normal como eu, e como espírito, para ligar a matéria, até ele muito mais. Ele é um espírito muito mais puro do que eu. Então, quanto mais puro o espírito, mais distante da matéria. Assim eu entendo, tá? É a minha percepção. uhum. Então, é natural que ele tivesse, com certeza, o perispírito para poder se ligar à matéria. Ô, Eu pensei Verônica, que ele não. Oi. todo espírito, todo espírito, ele recebe o seu corpo espiritual. Então, Deus nos cria, né? E elaboramos o nosso perispírito, porque é esse corpo espiritual que vai nos permitir a relação com a matéria. E vamos purificando esse corpo ao longo do tempo. Então, o perispírito ele é matéria, ok? Muita gente tem dúvida quanto a isso. Não, como você está dizendo que perispírito é matéria? Sim, é matéria. Tanto é matéria que ele vai se purificando, né? E vai, nessa purificação, né? Vai perdendo ali, como se fosse uma cebola, vai perdendo camadas. Até que, na condição de puro, ele guarda apenas a camada do corpo mental. Então, é esse corpo mental que é a camada mais próxima do espírito, permite ao espírito puro recompor as outras quando ele precisa encarnar em missão, que é o caso de Jesus. Ok? Então, nós nunca perderemos o perispírito.
Sempre existirá Eu o achava que perispírito ligado ao espírito. eu pensava que ele, sendo o espírito mais puro, né? Ele não precisava de um perispírito. Eu pensava dessa forma. Mas eu entendi, tá? Tanto a tua explicação como a do Valdemir. Tá bom? Ok. Obrigado. Any more? Vamos nós. Pode ser. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhe servir de prova. Continua? Dá para a gente comentar aí. Uhum. As mais das vezes, na grande maioria das vezes, são espíritos simpáticos. Mas, num planeta de expiação e provas, é muito natural que recebamos no nosso meio espíritos antipáticos. Até porque temos que transformar algemas em alianças. E nós só vamos transformar essas algemas em alianças esquecendo ou tendo um esquecimento temporário das minhas dificuldades. Então, digamos que eu tenha, sei lá, tido uma grande dificuldade com meu filho, ou com a minha filha, com meu neto. Se eu lembrar disso, eu não vou conseguir apagar, zerar, recomeçar, reconciliar, como recomenda Jesus. Então, o processo reencarnatório tem esse bendito esquecimento, onde eu vou reencontrar, recomeçar um processo para ir reconquistando, reconsiderando dificuldades e nos apaziguando, pacificando, reconciliando. Acho que é a palavra mais adequada, como Jesus nos recomenda. Reconcilia com o adversário enquanto está a caminho. Então, na maioria das vezes, são espíritos simpáticos. Mas também recebemos aqueles aos quais devemos e que precisamos saudar. Quem quiser se aprofundar um pouco nesse tema, pode até ler o livro Ação e Reação, do André Luiz, do Chico Xavier, que ele conta algumas situações de reencontros e de desencontros, naturalmente, entre familiares em função de equívocos que os membros daquelas famílias cometeram. Diga, Angélica. Como que fica nesse caso? Então, o meu caso, né, por exemplo, que não tem afinidade com família nenhuma, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Não tenho, assim, não tenho situações que me levaram a isso, nem, para mim, indiferente. A minha família sempre foi meu pai, minha mãe e minha irmã. Hoje, meu filho e meu esposo. Pronto, são 5 pessoas. Tanto de um lado quanto de outro, eu não tenho a mínima afinidade. Assim, não desejo, não sinto falta, não tenho convivência, não faço questão de ter convivência. Aí, se eles vieram, não são espíritos nem simpáticos nem antipáticos, então, como que fica isso? Na sua programação reencarnatória, imagino eu, e aí, de novo, é dedução, tá? É a minha percepção, né? Imagino eu, que estava, com certeza, para um reencontro. E, por menor que seja essa afinidade hoje, há um querer bem, há um voglio bene, né? Como diz lá o italiano. Então, há um querer bem. Isso vai fortalecendo os laços espirituais em detrimento dos consanguíneos. Então, mesmo o seu filho, que não é um filho consanguíneo, você o adotou, é filho do coração. Então, você está cumprindo, imagino eu, né, cumprindo uma programação, uma determinação de programa reencarnatório. Agora, o que passou, o que ficou aí atrás,
Que bom que você não tem, pelo menos, inimigos, não tem Não. adversários, porque no próximo item, no item 9, nós vamos ver isso, dos adversários dentro das próprias famílias. Então, você está se fortalecendo, ou pode estar se fortalecendo, para de futuro encontrar ou os seus amores ou os seus desafetos para essa reconciliação. Então, de qualquer maneira, essa encarnação minha, eu tenho um certo progresso, porque eu não quero o mal. Sim, com certeza. Eu não sinto falta, entendeu? Para mim é indiferente. Eu não criei laços. Não criei laços com eles. Eu criei com as 5 pessoas que hoje são essas que eu disse: minha irmã, meu pai, minha mãe, meu esposo e meu filho. E tem amigos que eu considero muito mais do que meus parentes. Com certeza. É o que ele vai dizer aqui mais à frente. Né? A simpatia entre pessoas que a gente não tem nenhuma ligação consanguínea, isso acontece, eu acho que com a boa parte de nós, pelo menos comigo acontece também. Né? Eu tenho amigos que eu tenho muito mais afinidade do que com meus irmãos consanguíneos, mas são amigos espirituais, são irmãos espirituais. É claro que nós estamos progredindo. Nós progredimos sempre, toda a reencarnação, até aquela em que nós fazemos bobagens. Porque nós fizemos menos bobagens do que na anterior. Então, já há um progresso com toda certeza. E será que também eu posso considerar que eu sou assim, um espírito que veio também, isso pode ser uma prova, que é uma prova de solidão, é uma pessoa que não tem, porque eu perdendo essas 5 pessoas, vamos colocar nessa proporção, né? Eu sou uma pessoa sozinha. 2 já foram, né? 2 já foram. Sim, pode ser uma prova. É perfeito para você entender ou até valorizar futuramente alguma coisa que você desvalorizou ou que você não considerou devidamente. Mas, pode ser para valorizar a família. De novo, é a minha percepção, tá? É a minha interpretação do tema. Cada um pode ter a sua. Angélica, existe uma fala, um conceito, na verdade, né? Que não existe o meio termo. Não fazer o bem é fazer o mal. Ponto. Né? Isso a doutrina nos ensina. E só existe o bem e o mal. Ah, mas eu não faço nem o bem nem o mal. Se você não faz o bem, você está fazendo o mal. Né? Então, como nós já estudamos aqui, os espíritos que vêm em núcleos familiares são aqueles que precisam de maior atenção, porque foram esses mais próximos, por afinidade ou não, mas que precisam de ajuste. Né? Então, assim, longe de mim de dizer o que deve ou não deve ser feito, né? Mas, diante desse entendimento, dessa informação que a doutrina nos dá, seria inteligente nós fortalecermos esses laços. Né? Ah, não vai ser a pessoa que vai estar na minha casa a semana inteira, toda semana, todo mês, ok. Mas por que não começar a estreitar esses laços? Buscar saber como é que está, né? Como é que está a família. Né? Isso é importante, porque a gente não está vendo o dia de hoje, a gente está vendo o dia de amanhã. Né? Isso eu faço com alguns. Então pronto, então você está fazendo a sua parte. Não é que você é indiferente, não é. Talvez você seja mais reservada. É uma característica da personalidade. Né? Então, é diferente de ser indiferente. Isso é importante a gente ter em mente, né? E estarmos atentos aí para essa situação. Né? Ah, não quero bem, mas também não quero mal. Opa, sinalzinho amarelo, vamos repensar essa forma. Aqueles que precisaram de mim, eu sempre ajudo, eu sempre estou presente. Mas, assim, eu não sinto necessidade de ir atrás. Eu peço notícias, se está bem para mim, está bem. Ok, então. Mas se estiver mal, me procurar, eu ajudo. Mas é do coração, é aquele negócio, sabe? Porque eu vejo muitas famílias unidas, irmãos se reunindo, primos, né? E eu não tenho isso. Então, é por isso que eu perguntei. Eu não tenho
esse Mas você convívio gostaria de ter? se fossem pessoas assim que desse para conviver bem, eu queria. Mas então, mas olha, Angélica, isso é uma coisa que se constrói, Angélica. Mas não deu Receber pronto não tem mérito. mas não deu para construir, família é muito Ah, complicada. tá bom, tá bem. Diga, Carol. Vamos tentar, pelo menos, Angélica. A gente vai tentando. O verdadeiro espírito é aquele que tenta. Então, Agora quando eu já tentamos, passei, já agora conseguimos. eu já passei, está mais velha agora, já está muito complicado. Fala, Carol. Angélica, vou seguir no teu exemplo, tá? Só para facilitar a minha pergunta. Mas não te dando sugestão, não é nada disso não, tá? Não é nada pessoal. Então, Valdemir, você disse que a gente precisa quebrar as algemas e transformar em alianças, Alianças. né? Até que ponto você... Em alianças, isso. Até que ponto você ter esse posicionamento não da indiferença, porque a gente já viu que não é uma indiferença, ela se preocupa, sim, até certo ponto com as pessoas, mas o não ter, porque a aliança é uma coisa mais você estar ali aliado, né? Você ter um aliado, vocês estarem juntos. Até que ponto isso é quebrar as algemas? Elas não se quebram, elas se transformam. Sim. Na natureza, nada se perde, né? Nada se cria. Tudo se transforma. E eu estou usando aqui um exemplo da dona Laura, lá no capítulo 20 do livro Nosso Lar. Ela diz que a maioria dos casais da Terra são de verdadeiros algemados. Então, eu acrescento aqui, e não aliançados, não em alianças. E aos poucos, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos transformando essas algemas em alianças. O que a gente precisa ter em mente aqui, eu acho que nenhum de nós parou para pensar nisso aqui nesse momento, nós não vamos resolver isso em uma reencarnação. Nós vamos passar algumas reencarnações, ou muitas reencarnações, para transformar essas algemas em alianças. Para transformar uma aliança em algema, ou criar uma algema, né? Talvez seja mais fácil. Mas transformar isso depois leva algum tempo. Eu já falei aqui, acho que foi nesse grupo, eu falo sempre isso, de um caso do Humberto de Campos nos conta, o irmão X, de uma irmã, a Diana, que reencarna 9 vezes seguidas para vencer os ciúmes. E ele diz uma média de 70 anos por reencarnação. 630 anos só reencarnadas para vencer esse ciúme. Então, nós não vamos superar as nossas dificuldades nessa. Então, aquele familiar que é o carne de pescoço, como o Mauro usa essa expressão aí, né? Aquele carne de pescoço, aos poucos a gente vai botando um suquinho de mamão ali, né? Uma maneira de modificar, de amolecer o bife, bater no bife, ele vai ficando de carne de pescoço, ele vai se transformando em bife. Mas isso é ao longo do tempo. E uma maneira de fazer isso, normalmente, é estarmos juntos consanguineamente. A gente briga, né? Irmão briga, se arranha, mas qualquer coisa, está todo mundo junto. Quando a coisa pega, está todo mundo junto. Então, precisamos ter em mente que nós não vamos resolver isso em uma ou em 2 ou 3 reencarnações. Isso é um processo. E um processo que leva muito tempo, com toda certeza. Verônica. Ô, Valdemir, aproveitando esse gancho de algemas e alianças de famílias, você sabe o que eu acho muito engraçado? É a família um para cada lado. Ninguém procura ninguém, a gente não sabe do fulano, do ciclano. Ponto. Aí, quando morre um, o telefone da família inteira toca. Olha, fulano morreu, o enterro é na hora tal, na capela tal. Estou te esperando. Eu falei, eu? Eu não vou nesse enterro, nesse velório. Primeiro que eu tenho um trauma de cemitério. Nem quero ir lá. E também, como nós não
nos procuramos em vida, por que eu tenho que ir lá na capela ficar olhando para o corpo dele dentro do caixão? E ponto, eu botei isso na minha cabeça, e desde que a minha mãezinha querida se foi junto com meu filho, que eu sou assim. Ninguém procura, Valdemir. Ninguém. Está cada um para o seu lado há 12 anos. O meu tio veio a óbito agora há pouco tempo, o irmão mais velho da minha mãe. Ninguém se procurou mais. Por que você acha que eu tenho que ir lá no velório? Olhar para ele, oi tio, tchau. Não vou lhe dizer descanse em paz, porque agora que vai vir o seu trabalho. Não. Eu até gostaria de ouvir, ou de você ou do Valdemir, se eu estou sendo assim uma pessoa ignorante. Ignorante é que desconhece, Verônica. Você não pode se dizer ignorante porque você está estudando doutrina espírita. Então, ignorante é aquele que desconhece. Você conhece. E o que, de novo, vamos colocar aqui a situação pessoal. Eu não posso cobrar da minha família que me procure. Nós pedimos compreensão de quem compreende, de quem tem compreensão. Então, às vezes, nós cobramos da família, e minha família não procura, só procura no Natal. Eu escuto muito isso. No Natal, todo mundo manda um cartão. Agora não manda mais cartão, né? Manda e-mail, manda WhatsApp. Exatamente. Exatamente isso. Mas é preciso que eu faça a minha parte. Se eu quero contato com a minha família, eu preciso fazer a minha parte. Até porque eu preciso fazer esse contato. Se eu não fizer hoje, eu vou fazer na próxima, daqui a 10 reencarnações, daqui a 50 reencarnações, nesse planeta, em outro planeta. O fato é que eu vou ter que fazer. Então, Verônica, por uma questão de inteligência, me permita aqui a expressão, por uma questão de inteligência, eu preciso pensar nisso e fazer a minha parte. Porque eu não posso mudar o outro. Percamos a ilusão de que vamos mudar alguém. Eu preciso me mudar. É a fala inicial aí da felicidade, de estar feliz num determinado ponto. A Suzy e outras pessoas falaram aí. Eu preciso me modificar. Eu não posso modificar o outro, eu não posso modificar meu irmão, minha mãe, meu pai. Não tem jeito. Se eu quero mudança, eu preciso ser a mudança. Seja você a mudança que você quer no mundo. Você quer um mundo melhor? Então, seja você melhor. Faça um mundo melhor dentro de você. Esse é o ensinamento da terapia, da terapia também, mas da doutrina, do espiritismo, da psicologia. Faça você o seu mundo melhor. Tá bom, perfeito, Valdemir, perfeito. E aí, Ronald? Me permita acrescentar aqui, Verônica, o meu exemplo. Claro, como o Valdemir falou, cada um tem o seu... A minha família, somos 6 filhos, 6 irmãos. Quando meu pai faleceu em Curitiba, já estava há muito tempo, só pôde estar lá quem estava mais próximo dele, quem cuidou a vida dele toda. Os outros não puderam comparecer. Mas nem por isso, né, deixaram de... Né, ficaram tristes e tal, mas a gente não cobrou nenhum deles. Um estava, inclusive, fora do país, enfim. A minha mãe também. Quando a minha mãe veio morar comigo aqui no Rio, ficou 1 ano e pouco aqui comigo, feliz e tal, enfim. Quando minha mãe faleceu, meus irmãos de lá perguntaram, eu preciso, e aí, não, você não precisa vir aqui. Você já fez a sua parte. Quando a minha mãe esteve com eles lá em Curitiba, eles fizeram por ela tudo, né, o que ela precisava. Não, vocês não precisam vir, não tem necessidade. Quem precisa estar aqui, quem está cuidando dela, sou eu, resolvendo os assuntos inerentes ao problema. Vocês não precisam. Então, quer dizer, não houve esse choque. Agora, o que houve realmente depois da partida dos dois, realmente os irmãos acabam se afastando e tal, diminuíram, né, as conversações e tal, mas a gente continua, cada um no seu mundinho, cada um com o seu problema. Agora, como o Valdemir falou, na hora que o bicho pegar alguma coisa, a gente se reúne de novo, olha, está precisando isso, socorro dali, socorro daqui, mas acho que é da cabeça de cada um, não sei. É isso. Cada um tem que cuidar da sua parte. Não dá para cobrar o outro. O outro é o outro. Tem outra cabeça, outro pensamento, outro sentimento.
Me lembro aqui de uma frase do Fred Luskin, um psicólogo norte-americano. Ele escreveu um livro chamado O Poder do Perdão. E ele diz, nunca espere, um dos passos lá do perdão, nunca espere que o outro ou a vida te deem aquilo que eles não escolheram te dar. Não escolheram por que razão, sei lá, a razão é que eles não interessam. Eu não quero, não sei, não estou afim, não... mas o fato é, o outro não escolheu me dar alguma coisa. Então, eu não posso fazer uma expectativa, gerar uma expectativa, esperar que ele me dê alguma coisa que ele não quer, que ele não sabe, que ele não pode. Então, eu preciso fazer a minha parte sem cobrar do outro. Lembrando aqui aquele filmezinho de volta que passei pela internet, né? Se o outro não me ama, é problema do outro. Agora, quando eu não amo, é problema meu. Capítulo 12 lá do Evangelho, item 3, depois vale a pena dar uma olhada lá também. Mas eu não preciso de ir atrás do outro que não me ama, né? Não. Mas você precisa amar. Não, tudo bem. Mas também não precisa ficar lá, ó, liga para mim, pensa em mim. O que Kardec diz lá é, amar o inimigo não é, eu vou usar aqui as minhas palavras, tá? Não é convidá-lo para jantar com você. Não é sair na balada com ele. Não é se convidar para ir na casa dele. Kardec diz, não se deve dar as costas para o inimigo. Você vai dar a oportunidade a ele de te trair. Amar o inimigo é reconciliar havendo possibilidade. É orar por aquele companheiro. É ficar feliz com o bem-estar dele. Kardec explica lá bem esse amar o inimigo, que é, por consequência, o amigo, amar a todos, lá no capítulo 12, item 3 do Evangelho. Então, quanto a isso, é tranquilo. Beleza. Pode prosseguir. Os verdadeiros laços de família não são, pois, o da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Capítulo 4, item 13. Perfeito. É interessante, não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços, os laços de família, e sim o da simpatia e da comunhão, que se dá antes, durante e depois da reencarnação. Quem viu o livro, quem leu, né, quem estudou o livro Os Mensageiros, lembra lá do quanto os espíritos se preparam para vir para cá. Então, eu vou lá, você vai ser meu filho, você vai ser minha esposa. Faz todo um planejamento. Você passa anos estudando. Às vezes a gente chega aqui, como foi o caso lá do livro, né, os fracassos, né? O livro conta muito fracasso. Às vezes a gente chega aqui e esquece. Mas nos programamos para tal. E temos que amar a todos indistintamente. É um caminho longo, naturalmente, mas é perfeitamente possível e é o objetivo final. Isso não é, isso aí não é livre-arbítrio. Isso é um determinismo. Eu tenho que ser espírito puro. E espírito puro ama indistintamente. Agora, o tempo que isso vai levar, as condições, o caminho, aí é comigo. Quanto tempo eu quero ficar? Quanto tempo eu vou ficar nessa mandala aí da reencarnação? Vai e volta, para fazer a mesma coisa. Depende da gente. A gente vai poder ficar enquanto quiser. Se não quiser, se não puder ficar nesse planeta, vai para o outro e vai continuar. Até que decidamos sair, quebrar a mandala, sair pela tangente, né? Até que resolvemos sair pela tangente e crescer. Mas nós temos a liberdade de fazer. O fato é, temos que fazer com toda certeza.
Tudo bem? Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e, frequentemente, se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito. Porque quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Já discutimos bastante isso, e, de novo, Kardec reforça aqui: há duas espécies de família. Precisamos caminhar para formar uma só. Por enquanto, ainda temos duas: a consanguínea e a espiritual. Mas vai chegar um ponto de sermos uma única família. Então, isso não podemos perder de vista. E ele diz que as famílias espirituais, se perpetuam. Não como pai, como filho, como tio, mas como irmão em Cristo. Eu vou encontrar, o meu pai biológico, quando eu chegar lá, um irmão em Cristo, não como meu pai, mas como um irmão. Que eu devo amá-lo como a qualquer outro irmão, filho de Deus. A doutrina espírita não é uma doutrina sectária, de partidária, fora do espiritismo na salvação, ou fora da igreja na salvação. É fora da caridade. Não é o espiritismo que salva, mas o amor, a caridade. Então, quando essa filosofia da doutrina é para entendermos que todos somos irmãos. Ainda estamos longe de sentir isso, em muitas situações estamos longe de sentir isso, mas estamos a caminho com toda certeza. Verônica Vieira, diga aí. Valdenia, eu vou perguntar de novo, novamente. Eu chorei muito, sabe? Depois que eu soube que eu vou, quando eu chegar lá, não sei se eu vou chegar lá, para onde que eu vou, né? E talvez eu encontre meu filho ou não, e não vai ser como o meu filho. Até brinquei aqui, né? Falei, que negócio é esse, rapaz? Eu sou tua mãe e tal. Mas eu tô muito preocupada com isso. Tipo, de eu chegar. Ah, não, você é meu irmão, porque a família é espiritual. Mas o sentimento de mãe que ele teve por mim, o amor, e eu tive por ele, isso aí não vai morrer nunca, né? Verônica, você vai poder encontrá-lo sim como seu filho. Você ainda é um espírito com todas as imperfeições de um espírito de terceira ordem. Nós estamos falando isso aqui num nível muito maior do que o nosso. Uhum. Mas é perfeitamente possível que você encontre o seu filho como filho e ele te considere como mãe. A gente está falando aqui de ideal. Caminhamos e estamos todos caminhando para essa posição de não ter filho, nem mãe, nem pai. Todos irmãos. Todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Mas hoje, nós temos dificuldade. Nós aqui falamos, espírito não sente frio, espírito não come, não sente dor. E a gente vai na mesa mediúnica e diz que está com fome. Ainda agora há pouco estava conversando com um que estava com sede. Ele queria água. Então, ele está com fome, ele está com sede, ele está com frio, ele está com dor. Mas esses não são questão. Mas esses aí. Ele tem a sensação de tudo isso. Isso está muito ligado aqui ainda, né? É uma coisa para caminhar para o futuro. No futuro, sim. Daqui a 50 reencarnações, você vai olhar para o Rafael e dizer, não é meu, sei lá, Rafael ou seu filho. É, Rafael. Não é meu filho, não é meu neto, é meu irmão. Mas hoje, fique tranquila. Não se preocupe com isso, não precisa nem chorar, porque você vai poder encontrar com ele, sim, como irmão, sem problema. Como Mandela Luiz encontrou lá com a mãe.
Ele não encontrou lá com a mãe? Não falou com a mãe? Sim, A dona sim. Laura não está esperando a neta chegar lá? Está querendo que a neta morra para chegar lá para a casa dela? Sim. É isso. Então, não tenhamos essa ansiedade de que eu vou sair daqui e não vou encontrar mais meus irmãos, meus familiares. Vou. Mas vamos caminhar para um dia isso não termos esse vínculo de pai, mãe, filho, e sim de irmãos em Cristo. Ok. Ok? Diga, Carol Rodrigues. É rapidinho, Verônica. Essa semana minha filha me fez uma pergunta a sua fala me lembrou muito agora. Ela disse que estava com medo de morrer e eu morrer também e a gente não se encontrar mais. Eu pedi para ela que ela pensasse com amor na mamãe e eu pensasse com amor nela, que a gente ia se encontrar. E realmente, se a gente parar para pensar, se Deus é amor, quando a gente tem amor, é óbvio que a gente vai se encontrar. Não, acalma teu coração, minha irmã, fica tranquilo. Eles vão se encontrar sim, não chora não. Obrigado, Carol. Assim como você vai encontrar com Olivia, né? Um dia você vai encontrar com Olivia, mas é minha filha, sim. Vão ter esse amor. E quando se ama, com certeza, esse amor é uma união para sempre. É uma união, é um elo eterno, é uma aliança, aí sim, uma aliança eterna. Hoje, em função da nossa, deixa eu falar da primeira pessoa, né? Em função da minha dificuldade, da minha pouca evolução espiritual, claro, vou encontrar lá com meu pai, minha mãe, meus avós, e vou chamar meu avô de avô, com certeza. Meu pai de pai, até que eu possa me desprender disso, me desmaterializar disso, porque isso ainda é ligação material, ligação consanguínea. Tudo bem? Continuemos? Vamos lá. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, se propunham se apoderar dele sobre o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensino, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Entendamos aqui, precisamos não esquecer, Jesus é governador do planeta Terra. Ele trabalhou na formação do planeta Terra. E ele escolheu Maria para ser a mãe dele, para ser a mãe biológica. Ele veio aqui para cumprir uma missão, como todo mundo, nasceu de um homem e uma mulher, filho de uma mulher, um corpo feito como o nosso, mas ele escolheu Maria. E ele não escolheu Maria por acaso. Só que, como diz Kardec, Maria mesmo não tinha muita noção da função, da missão de Jesus no planeta Terra. Então, jamais ele quis diminuir a importância desse laço consanguíneo com Maria. A importância do laço maternal, filial. Esse amor, com certeza, está consagrado neles, já estava consagrado antes de ser mãe ou de ser filho. E continuou hoje. Naturalmente, Maria não é mãe de Jesus hoje. Ela tem outras funções. Eu não sei nem se ela reencarnou, talvez não tenha reencarnado mais, mas ela não é mãe de Jesus. Jesus não olha para ela, é minha mãe. Lá somos irmãos. Todos somos irmãos. Como nós, muitas vezes, nos chamamos aqui. O irmão Mauro, né, dirige o trabalho. O irmão Mauro agora vai fazer o trabalho. Então, a irmã Verônica fez uma pergunta. É o nosso caminhar natural. Claro que aí, de novo,
ainda temos muito que trilhar, ainda temos muito que caminhar. Mas não tenhamos ansiedade. Não vos ansieis pelo dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. E tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, venceremos também, com toda certeza. Mauro, 57, está contigo. Vamos parar aqui. Semana que vem voltaremos no capítulo 14, no item 9. Vamos entrar nas instruções dos espíritos. Tudo bem? E aí, Mauro, me permita até uma sugestão aí para todos nós. Deem uma estudada, não é só uma lida não, tá? Deem uma estudada nesse item, esse item 9, capítulo 14. Porque é muito importante, ele vai responder muitas perguntas e vai gerar outras dúvidas. Aí a gente já chega aqui com as perguntas já mais ou menos encaminhadas para fazer. Facilita o trabalho. E vai esclarecer-nos muito mais. E aí, Olívia, tudo bem, Olívia? Tudo bem, Olívia? Isso que o Valdemir falou, né? É algo que a gente deve buscar sempre. Né? Sempre estarmos estudando as obras, né? Antecipadamente, melhor ainda, porque aquilo que nós não compreendemos, né, já chega para a gente aqui com uma certa reflexão e vai nos ajudar quando do debate aqui do tema, né? Então, a gente é uma coisa que a gente bate sempre, né? Que a gente não fique restrito a essa nossa horinha aqui de estudos. Ela é importante, porque é no momento que a gente faz o debate, a gente faz o fechamento dos conceitos, mas que a gente busque estudar ao longo da semana, né? Todo dia vai lá, pega um pouquinho, anota, né? Busca lá o entendimento da palavra que porventura esteja colocada, porque tudo isso faz a diferença quando nós buscamos estudar e não ler a doutrina. Né? E dificilmente vamos fazer esse item 9 numa semana só. O item é bastante grande, a mensagem é bastante grande. Talvez levemos 2 ou mais semanas para passar por esse item. Então é importante que o estudemos antes da próxima semana. Perfeito. Muito obrigado a todos, obrigado, Angélica, pela leitura. Vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Então, vamos pedir a Gláucia Novo exatamente o que eu ia falar. Trazer essa vibração desse lugar fantástico aí que ela está. Embaixo dessa árvore. Aqui é o meu quintal de trás. Esse quintal. Eu resolvi vir aqui para trás porque estava um dia tão lindo. Eu só vou aproveitar esse dia lindo. Tá aí. Por favor. Obrigada. E assim agradecemos ao nosso Mestre Jesus por os estudos dessa noite que podemos assim celebrar a alegria de estarmos juntos, essas energias de amor de cada um de nós, os nossos estudos. Lembrando que o amor é o que nos une, a nossa família espiritual, aquela que nos une os nossos corações no amor. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos assiste durante os estudos, que nos assiste no nosso dia a dia, que nos fortalece, que nos empurra e nos envolve em energias salutares para que sigamos cada dia. E basta só uma simples conexão com o nosso Mestre, basta sempre um simples pensamento, para que Ele esteja conosco, nos mande alguém a nos intuir, a nos seguir. Não estamos sozinhos, graças a Deus. E assim, que possamos ter uma boa semana e lembrarmos sempre dos nossos estudos do dia de hoje. Em nome de Jesus, graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Gláucia. Obrigado, pessoal. Obrigada, saudade de vocês. Desculpa a minha ausência. Nada. Amanhã, então, estaremos lá na rádio. À noite estaremos lá no SEAC. Então, estamos sempre aí com oportunidade. A rádio às 10, né, da manhã. Ainda e estudar. Meio-dia. A rádio é meio-dia do Brasil.
De É, Brasília. 10 horas daqui, 10 horas daqui. Tá bom, tá bom? tá bom. Tá Um joia. beijo, Beijo pessoal. grande. Fique com Deus. Noite a todos. Boa noite a todos. Uma boa semana.